A cabana à beira do lago estava banhada no brilho quente das lanternas, sua luz suave e tremeluzente refletindo na superfície calma e vítrea da água. Uma brisa noturna gentil farfalhava entre as árvores, carregando o leve aroma de pinho e a fumaça distante de uma fogueira próxima. Era o tipo de noite que prometia relaxamento, risadas e a alegria simples de uma boa companhia. Mark ajustou o punho da camisa ao pisar no deck de madeira, absorvendo a cena diante dele. Sua esposa, Lauren, estava encolhida em uma das cadeiras Adirondack, um copo de vinho repousando levemente entre seus dedos. Do outro lado dela, Dan, seu melhor amigo há mais de uma década, inclinava-se para frente com sua confiança fácil de sempre, seu sorriso largo e relaxado. Ao lado de Dan estava Annie, sua mais recente namorada, uma mulher quieta, mas agradável, que havia entrado recentemente em seu círculo social. Risadas ecoavam pelo ar fresco da noite. O aroma de bife grelhado misturava-se às notas florais sutis do perfume de Lauren, um cheiro que Mark sempre associara ao conforto. Mas, naquela noite, algo parecia errado. Não era o cenário era perfeito, nem a companhia, pois eram pessoas em quem ele confiava. E ainda assim, uma inquietação se formava em seu estômago, como um sussurro de alerta que ele não conseguia ouvir claramente. Dan sempre fora carismático, encantador de uma maneira que atraía as pessoas sem que elas percebessem que haviam sido puxadas para sua órbita. Mark já vira isso repetidas vezes, como Dan podia entrar em uma sala e comandar a atenção com pouco mais que um sorriso debochado e uma piada bem colocada. Isso nunca o incomodara antes, mas, naquela noite, ele notou algo diferente. O riso de Lauren, geralmente suave e contido, estava mais alto, mais livre, livre demais. Ela se inclinava quando Dan falava, enrolando uma mecha solta de cabelo no dedo de um jeito que Mark já vira milhares de vezes quando ela flertava. Um hábito que ela provavelmente nem percebia que tinha, mas ele sim. Quando ela tomou um gole de vinho, seus olhos se demoraram nos de Dan de uma forma que nunca haviam feito antes. Mark apertou o copo que segurava, sentindo a condensação fria contra a palma da mão. Ele disse a si mesmo que estava imaginando coisas, que o vinho estava fazendo-o ver conexões que não existiam, que o calor da noite era o motivo de sua camisa parecer de repente apertada demais no colarinho. Mark, você está bem? A voz de Annie era suave, mal se sobressaindo ao zumbido baixo da conversa. Ele piscou, voltando sua atenção para ela, que o observava com leve curiosidade, as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Sim, ele disse, forçando um pequeno sorriso. Só cansado, semana longa. Annie assentiu compreensivamente e voltou à conversa, mas Mark podia dizer que uma pequena dúvida havia se plantado na mente dela. Talvez ela também tivesse notado. Dan soltou uma risada grave, inclinando a cabeça ligeiramente para trás. Vamos lá, cara. Não se desconecte de nós agora. A noite está só começando. Lauren riu, cutucando o braço de Dan com o dela. Mark, não seja tão chato. As palavras eram leves, brincalhonas, mas havia algo no tom dela, uma ponta de provocação que não lhe caiu bem. Dan olhou para ela, e por um segundo fugaz, Mark captou algo em sua expressão, um lampejo de algo presunçoso demais, íntimo demais. Uma conversa silenciosa entre eles, da qual Mark não fazia parte. Seu coração batia um pouco mais forte no peito. Ele não estava imaginando isso. Algo estava errado. Mark voltou para a casa com um feixe de lenha nos braços, o ar fresco da noite ainda agarrado à sua pele. O brilho quente das lanternas lançava sombras tremeluzentes pelas paredes de madeira, e risadas ecoavam da sala de estar. Mas algo naquele riso fez seu estômago se contrair. Era baixo demais, conspiratório demais. Ele entrou, cuidadoso para não fazer barulho. O aroma de vinho tinto e velas acesas enchia o ar, misturando-se ao zumbido distante dos grilos lá fora. Seus olhos varreram a sala, e em um instante ele soube. Lauren, sua esposa, estava sentada perto demais de Dan, seus joelhos quase se tocando, e a linguagem corporal deles falava uma linguagem silenciosa de familiaridade.
Ela se inclinava para ele, um sorriso brincalhão nos lábios, enquanto os olhos de Dan brilhavam com algo que fez o peito de Mark se apertar. Ele engoliu em seco, reprimindo a inquietação. Talvez estivesse imaginando coisas, talvez tivesse analisado demais o comportamento deles a noite toda. Então, como se o destino quisesse esmagar qualquer dúvida remanescente, Lauren passou a mão lentamente pela coxa, um gesto destinado a chamar a atenção. E o olhar de Dan a seguiu, demorando-se um pouco demais. Uma realização fria agarrou a espinha de Mark. Algo estava acontecendo. Algo já havia acontecido. Ele colocou a lenha no chão, o som dos troncos contra o assoalho fazendo Lauren e Dan olharem para cima. O sorriso de Lauren se alargou. "Já voltou?" perguntou ela. O tom leve, quase zombeteiro. Dan se recostou, espreguiçando-se preguiçosamente, como se a presença de Mark tivesse interrompido algo íntimo. Annie, a nova namorada de Dan, estava sentada um pouco afastada, seu copo de vinho intocado, uma expressão incerta no rosto. Ela claramente não fazia parte disso, isso estava claro. Mark forçou-se a respirar, a manter a compostura. "Precisava de mais lenha para o fogo", disse simplesmente, estudando a expressão de Lauren, esperando que ela desviasse o olhar. Ela não desviou. Em vez disso, olhou para Dan, como se buscasse aprovação. Algo dentro de Mark se encaixou. Isso não era apenas um flerte momentâneo. Isso era planejado. Lauren suspirou dramaticamente e revirou os olhos. "Escuta, Mark", disse ela, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto que sempre usava quando entregava más notícias com uma voz doce. "Acho que está na hora de pararmos de fingir." O coração de Mark batia forte contra as costelas. A sala parecia encolher, a luz tremeluzente das velas, transformando o espaço em algo claustrofóbico. Lauren suspirou, espreguiçando-se como um gato que finalmente decidira parar de brincar com sua presa. "Você não é mais necessário aqui", disse ela. As palavras caíram como água gelada por sua espinha. Dan estava sorrindo, tomando seu vinho, esperando pela reação de Mark, como se isso fosse algum tipo de jogo. Os lábios de Annie se entreabriram em choque, claramente tão surpresa quanto Mark. Lauren se inclinou para a frente, apoiando o queixo na palma da mão, seu sorriso afiado. "Dan e eu, bem, digamos que percebemos que as coisas são melhores assim. Você não se encaixa mais nessa dinâmica." Mark a encarou, tentando encontrar algum traço de culpa, algum lampejo de hesitação. Não havia nada. Ela não se importava. Dan bateu seu copo contra o dela. "Não é nada pessoal, cara", disse ele com um sorriso que fez os dedos de Mark se contraírem. "Apenas seleção natural, sabe?" Mark inspirou lentamente, controlando a tempestade dentro de si. Então, sem uma palavra, ele assentiu. As sobrancelhas de Lauren se ergueram em divertimento. "É isso? Sem luta, sem saída dramática?" Mark soltou um suspiro, uma expiração lenta que mascarava os cálculos correndo por sua mente. Ele a encarou, firme, ilegível. "Não", disse calmamente. "Não há necessidade." Um lampejo de algo cruzou a expressão dela, apenas por um segundo. Talvez ela esperasse que ele desmoronasse, implorasse, fizesse uma cena. Mas ele não lhe daria essa satisfação. Em vez disso, ele se virou para Annie, cujas mãos estavam cerradas no colo, os nós dos dedos brancos. Ela o olhou como se tivesse acabado de perceber que o homem com quem estava namorando não era quem ela pensava. Mark encontrou seus olhos. "Você vem?" Dan bufou. "Qual é, cara? Ela não..." Annie se levantou. O sorriso de Dan caiu. "Acho que vou também", murmurou ela pegando seu casaco. O rosto de Lauren se contorceu em irritação. "Sério, Annie?" Annie não respondeu. Mark não olhou para trás. Ele saiu, o ar noturno o envolvendo, limpando sua cabeça, aguçando seu foco. Caminhou até seu carro, o pulso firme, a mente já trabalhando. Eles pensavam que haviam vencido, que ele simplesmente fora embora, mas não tinham ideia de que seu mundinho perfeito estava prestes a desmoronar. Mark saiu da cabana sem dizer uma palavra, sem explosão, sem discussão, sem um apelo desesperado por explicações. Apenas uma partida silenciosa. Era o tipo de reação que fez Lauren e Dan se sentirem invencíveis.
Eles pensavam que o haviam esmagado, quebrado seu espírito. Na mente deles, ele já estava desaparecendo na irrelevância, uma peça descartada no tabuleiro de xadrez de seu prazer egoísta. Mas Mark não estava quebrado. O ar fresco da noite o envolveu enquanto ele pisava no deck de madeira à beira do lago, a lua refletindo na água, serena, imperturbada, ao contrário de sua mente. Dentro de sua cabeça, cálculos já estavam em movimento. Toda traição tem consequências. Eles pensavam que ele iria embora e choraria em algum quarto de hotel. Não, eles o haviam subestimado. Mark pegou seu telefone e rolou pelos contatos, seus dedos pairando sobre um nome. Peter Mallister, um investidor de alto perfil, um dos maiores clientes de Dan. Mark fora quem os apresentara anos atrás. Se Peter soubesse como Dan realmente era, sua confiança nele se dissolveria em um instante. Uma respiração profunda, uma expiração aguda, e então ele apertou chamar. Mark, e aí, amigo? A voz de Peter era casual, mas Mark podia ouvir o leve tilintar de gelo em um copo. Ele estava tomando seu uísque noturno de costume. Preciso te contar algo sobre Dan, disse Mark, sua voz controlada, precisa. Algo que pode te custar muito dinheiro se você não agir agora. Houve silêncio então. Estou ouvindo. E assim, Mark começou. Quando a ligação terminou, Mark fizera mais do que apenas plantar uma semente de dúvida. Ele incendiara a fundação de Dan. Peter não levava traições na leveza. Ele investigaria e, quando encontrasse o que Mark insinuara, a má gestão silenciosa de fundos por Dan, suas decisões descuidadas, a arrogância que o fazia correr riscos sem consultar seus investidores, ele se retiraria do acordo. Outros o seguiriam, e Dan não veria isso chegando. Mas Mark não terminara. Ele mudou para outro contato. Michael Carmine, o dono da propriedade à beira do lago que eles estavam alugando. Um empresário meticuloso, Michael se orgulhava da reputação de suas propriedades exclusivas para aluguel. Se soubesse que seus hóspedes não apenas desrespeitavam a casa, mas também se envolviam em comportamentos questionáveis, ele não toleraria. Os dedos de Mark voaram sobre a tela enquanto ele digitava uma mensagem, anexando um arquivo de áudio. Um trecho da conversa que ele gravara secretamente naquela noite, pouco antes de deixar a cabana. A voz de Lauren soou claramente. Mark simplesmente não entende. Ele é tão previsível. Quer dizer, vamos lá. Ele achou que viemos aqui para um fim de semana divertido, como um casalzinho feliz, por favor. Dan é muito mais emocionante. Eu nem me sinto culpada. Mark é fraco demais para fazer qualquer coisa sobre isso. Mark sorriu. Fraco? Ela não fazia ideia do que era força de verdade. Ele apertou enviar. Minutos depois, seu telefone vibrou. Michael, você está falando sério? Essas pessoas estão na minha casa agora, Mark. Eles estão. Achei que você deveria saber. Michael, obrigado por me contar. Vou resolver isso. Mark guardou o telefone e suspirou, sua respiração firme. 2 jogadas feitas, mais uma completaria o primeiro estágio. O passo final exigia precisão. Ele abriu sua conta de mídia social, rolando pelas fotos até encontrar exatamente o que precisava. Uma imagem dele e Lauren, tirada poucas semanas antes, sorrindo, braços ao redor um do outro. A imagem perfeita de um casal apaixonado. Mas agora, ela serviria a um propósito diferente. Ele anexou o mesmo arquivo de áudio e digitou uma legenda. Algumas pessoas pensam que podem trair sem consequências. Algumas pessoas esquecem que a verdade sempre encontra seu caminho à superfície. Ele hesitou por apenas um segundo antes de apertar postar. Enquanto estava lá, olhando para o lago, as ondulações de suas ações já se espalhavam. O jogo começara. E quando eles percebessem o que estava acontecendo, já seria tarde demais. Dan se recostou na cadeira, espreguiçando-se preguiçosamente, sentindo o calor da vitória se acomodar em seus ossos. A noite correra exatamente como ele queria. Mark estava fora do jogo, e agora ele e Lauren tinham a noite, e talvez muito mais, para si mesmos. Ele tomou um gole de sua bebida, saboreando o momento. Mas então seu telefone vibrou.
A princípio, ele ignorou, provavelmente apenas um e-mail noturno. Mas então vibrou novamente e novamente. Com um suspiro, ele pegou o telefone. A tela estava iluminada com notificações, mensagens, chamadas perdidas, e-mails, uma tempestade de comunicações que parecia ligeiramente errada. Um cliente, John Alderman. Dan, o que é isso que estou ouvindo sobre os negócios da sua empresa? Me liga ASAP. Um grupo de investidores. É verdade o que estão dizendo sobre a firma do Dan? Preciso de esclarecimentos. Se isso for verdade, devemos reconsiderar nossa posição. Dan franziu a testa. Seu estômago se contraiu. Que diabos? Murmurou, desbloqueando o telefone. Ele rolou pelos e-mails, sua testa franzindo mais a cada segundo. Algo estava acontecendo. Algo grande. Ele clicou em um link enviado por um cliente. Abriu um tópico de discussão em um fórum de negócios. Cuidado com práticas comerciais duvidosas no mercado imobiliário. Aqui está um nome para lembrar. Dan Wilcox. O sangue de Dan gelou. Ele percorreu o post. Era minucioso, minucioso demais. Listava informações privilegiadas sobre os negócios obscuros de sua empresa. Taxas escondidas, negociações distorcidas, coisas que apenas alguém próximo a ele saberia. Seus dedos apertaram o telefone. Mark. Tinha que ser Mark. Outro zumbido. Sua assistente estava ligando. Ele atendeu. Dan. Está uma bagunça, disse ela, a voz baixa, mas frenética. Clientes estão desistindo, investidores estão assustados e as pessoas estão falando. Alguém está espalhando informações sobre como lidamos com os negócios. Ele sentiu um suor frio se formando na nuca. Você precisa consertar isso, ele retrucou. Diga que é bobagem. Eu já tentei, ela disse. Mas não é bobagem, é? Não importa, continuou ela. As pessoas estão comprando isso com força. Já perdemos 2 contratos na última meia hora. Ele sentiu as paredes se fechando. 2 contratos. Mais de $100 mil evaporados assim. Então outra ligação chegou. John Alderman, um de seus maiores clientes. Ele hesitou por um segundo, mas atendeu. John, escuta, Que diabos está acontecendo, Dan? A voz de Alderman era afiada, cortante. Estou vendo relatórios de que sua empresa está cobrando a mais dos clientes há anos. Dan forçou uma risada. Vamos lá, John. Você sabe como os rumores funcionam. Quem está te contando isso? A questão é verdade? Dan abriu a boca, mas algo no tom de Alderman o deteve. Não era curiosidade, era certeza. Dan suspirou lentamente. Estou cancelando meu contrato, disse Alderman antes que Dan pudesse falar novamente. O estômago de Dan se revirou. Você está exagerando, disse ele, agarrando o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Posso explicar. Você pode explicar para outra pessoa, cortou Alderman. Não faço negócios com pessoas em quem não confio. Adeus, Dan. A linha ficou muda. Dan encarou a tela, a mão congelada no lugar. Um contrato, tudo bem. Ele podia lidar com isso. Mas John Alderman era influente. Se ele estava desistindo, outros seguiriam. E então tudo desmoronaria. O pulso de Dan batia forte nos ouvidos. Sua respiração vinha rápida e superficial. Ele se virou para Lauren, que o observava do outro lado da sala, copo de vinho na mão. O que foi? Perguntou ela, erguendo uma sobrancelha. Dan tentou manter o rosto neutro. Nada, mentiu. Só um pequeno contratempo nos negócios. Ela sorriu e tomou outro gole. Ele forçou um sorriso, mas por dentro, um pavor frio se instalava em seus ossos. Isso não era apenas um contratempo. Era o início de um colapso. Lauren relaxava no sofá, um sorriso autossatisfeito brincando em seus lábios enquanto rolava o telefone. Ela e Dan passaram a última meia hora brindando ao novo começo, deleitando-se com sua suposta vitória. Mark saíra sem lutar. Fácil demais. Dan, com os pés apoiados na mesa de centro, riu enquanto enchia seus copos novamente. Viu? Te disse que ele não faria nada, disse ele, girando o líquido dourado em seu copo. Lauren suspirou dramaticamente. Quero dizer, o que ele poderia fazer? Ele sempre foi tão previsível, refletiu ela. Foi quase decepcionante o quão pouca resistência ele ofereceu.
Um toque suave interrompeu sua vanglória. Uma mensagem, depois outra, depois uma série rápida de notificações. Suas sobrancelhas franziram. As mensagens continuavam chegando, dezenas em segundos. Que diabos? Ela clicou na primeira mensagem, de uma colega de trabalho, Mallory. Lauren, isso é verdade? A próxima era de um velho amigo da faculdade. Nossa, nunca pensei que você fosse assim. Isso é nojento. Mais mensagens inundaram. Todas variações do mesmo tom horrorizado. Acusações, condenações, choque. Um nó apertado de inquietação se formou em seu estômago. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto abria um link que alguém enviara. E lá estava, um vídeo. Ela tocou para reproduzir, e sua própria voz encheu a sala. Presunçosa, condescendente, venenosa. Mark sempre foi fácil de manipular. Você só precisava agir como se precisasse dele, acariciar um pouco seu ego. Ele engolia isso como um cachorrinho implorando por migalhas. Dan se endireitou. O que foi? A boca de Lauren secou enquanto o vídeo continuava. Homens como ele são úteis para a estabilidade, mas, meu Deus, são tão chatos. Ele nunca imaginaria que eu poderia fazer algo assim. Ele nunca viu isso chegando. Seu próprio riso soou oco e cruel. O ângulo da câmera era discreto, a gravação nítida. Quem quer que tenha capturado isso, o fez perfeitamente, com contexto suficiente, o tom de voz exato. Sua mão voou para os lábios quando a realização a atingiu como um trem de carga. Ele não é excitante, não como Dan. Estar com Mark era como viver em tons de cinza. Dan é cor, fogo e eu quero mais. O vídeo terminou, mas o estrago já começara a se espalhar como um incêndio. Seu coração batia forte enquanto ela saía do link e abria suas redes sociais. Suas notificações estavam inundadas. A seção de comentários em seu último post, uma foto dela e Mark de 2 semanas atrás, legendada para sempre, era um campo de batalha. Então é isso que é para sempre, hein? Isso é vil. Você o usou e depois se gabou disso. Nojento. Sinto pena do seu marido, mas pelo menos ele se livrou de você agora. Por onde quer que olhasse, ela estava sendo chamada. Amigos antigos, colegas, até conhecidos com quem não falava há anos, todos se manifestando, condenando sua traição. O telefone de Dan vibrou em seguida. Ele o pegou, e sua expressão endureceu. Merda! Murmurou rolando rapidamente. Os olhos de Lauren se voltaram para ele. O quê? Dan cerrou o maxilar. Alguém postou isso em um grupo de negócios em que estou. Meu nome está em todos os comentários. A respiração de Lauren ficou presa. Não, 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 não. Não era para ser assim. Eles deveriam estar celebrando. Mark deveria estar lambendo suas feridas em algum lugar, esquecido e impotente. Em vez disso, o mundo deles estava pegando fogo. As mãos de Lauren estavam úmidas enquanto ela rolava, tentando encontrar uma maneira de controlar o dano. Talvez pudesse dizer que era falso, que o vídeo foi tirado de contexto, que alguém o manipulou. Mas a verdade era clara demais, as palavras condenadoras demais. Seu pulso rugia em seus ouvidos enquanto ela notava um novo comentário no topo do tópico. Era de Mark, uma única linha. Espero que vocês dois aproveitem sua liberdade recém-encontrada. Parece que são os únicos que sobraram. Uma realização lenta e assustadora se instalou em seus ossos. Isso não era apenas uma repreensão pública, não era apenas fofoca. Mark planejara isso. Ele a deixara caminhar diretamente para o fogo, e agora não havia saída. O ar noturno estava carregado com o aroma de pinho e o crepitar distante de uma fogueira que se apagava. Dentro da aconchegante casa à beira do lago, o clima mudara drasticamente. A atmosfera outrora animada, cheia de risadas e satisfação presunçosa, azedara em algo completamente diferente. Uma tensão espessa e sufocante que envolvia a sala como uma forca que se apertava a cada segundo. Dan caminhava de um lado para o outro, o telefone agarrado em sua palma suada, rolando por mensagens e e-mails que todos gritavam a mesma coisa: desastre. Contratos terminados, parcerias retiradas, perguntas de investidores que ele não podia responder. Seu negócio, sua reputação,
toda a sua imagem cuidadosamente construída desmoronando diante de seus olhos. Lauren estava sentada no sofá, sua confiança normalmente impecável, mostrando suas primeiras rachaduras. Seu telefone vibrava incessantemente e cada notificação arrancava um pedaço de seu controle. Amigos a ignorando, colegas a bloqueando, mensagens de pessoas que ela admirava agora carregadas de desgosto. Desligue essa coisa, Dan disparou. O peso de seu próprio mundo desmoronando, tornando seu tom mais afiado do que pretendia. Lauren lançou-lhe um olhar fulminante. Não comece comigo. Não te vejo consertando isso. Mas antes que a discussão pudesse escalar, uma batida forte na porta cortou o silêncio espesso. Ambos congelaram. Outra batida, mais alta, mais insistente. Dan caminhou até a porta e a abriu com um puxão, seus nervos à flor da pele, seu temperamento mal contido. Lá, na varanda, iluminada pela luz tremeluzente da entrada, estava uma mulher que nenhum dos dois reconheceu. Mas o oficial uniformizado ao seu lado fez seus estômagos despencarem. Boa noite, disse a mulher friamente, seus olhos afiados examinando a cena antes de dar um passo à frente. Sou a senhora Caldwell. Eu sou a dona desta propriedade. Lauren piscou, sua mente lutando por uma resposta. Oi, há algo errado? Os lábios da senhora Caldwell se comprimiram em uma linha fina. Bastante, na verdade. Recebi várias reclamações esta noite. Violações de barulho, danos à propriedade, perturbação da paz. E após revisar algumas mensagens e gravações preocupantes enviadas para mim, decidi. Ela pausou, deixando o peso de suas palavras se assentarem, que sua estadia aqui terminou. Um silêncio pesado como piche se instalou sobre a sala. O rosto de Lauren empalideceu. O quê? Você não pode simplesmente... Eu posso. A expressão da senhora Caldwell permaneceu gélida. O contrato que vocês assinaram afirma explicitamente que posso encerrar sua estadia por qualquer comportamento que perturbe a propriedade ou outros residentes. Vocês fizeram mais do que o suficiente. Dan deu um passo à frente, sua voz tingida com o último resquício de sua bravata. Olha, isso é só um mal-entendido. O que quer que você tenha ouvido... O oficial ao lado da senhora Caldwell ergueu a mão, cortando-o. Senhor, vocês precisam desocupar o local agora. A finalidade em seu tom fez o estômago de Lauren revirar. Sua mente corria. Isso não estava acontecendo, não com ela. Ela tentou uma tática diferente, voltando-se para a senhora Caldwell com o mesmo charme suave que usara 1000 vezes antes. Escute, acho que começamos com o pé errado. Por que não nos sentamos, talvez conversemos sobre isso tomando um drink? Mas a senhora Caldwell apenas ergueu uma sobrancelha, nada impressionada. Eu não negocio com pessoas que tratam os outros da maneira que vocês fazem. Dan xingou baixo, passando a mão pelo cabelo. Isso é insano. Você está realmente nos expulsando agora, no meio da noite? A expressão da senhora Caldwell não vacilou. Sim, juntem suas coisas. Espero que estejam fora da minha propriedade em 10 minutos. O peso dessas palavras caiu sobre eles. Sem tempo para discutir, sem tempo para implorar. Apenas uma verdade fria e dura. Esse lugar, essa bolha temporária de segurança que eles haviam tomado como garantida, se fora. Lauren se virou para Dan, sua voz afiada com desespero. Faça alguma coisa. O maxilar de Dan se apertou. Ele não tinha mais nada a dizer. E assim, em silêncio, eles empacotaram. Cada movimento apressado estava cheio de raiva contida, não contra si mesmos, mas contra o mundo por ousar se voltar contra eles. 10 minutos depois, eles estavam do lado de fora, suas malas jogadas sem cerimônia aos seus pés. A noite ficara mais fria e a realização de sua situação se instalou como um veneno rastejante. Sem casa, sem plano, sem para onde ir. Quando a porta se fechou atrás deles com uma finalidade definitiva, o som ecoou no vazio de sua derrota. Mark observava do conforto de seu carro, estacionado a uma distância segura da casa à beira do lago, agora com luzes fracas. O ar estava carregado com o aroma de pinho e terra úmida, o pio distante de uma coruja quebrando o silêncio quase perfeito. Lá dentro, ele podia ver as silhuetas de Lauren e Dan, duas figuras andando de um lado para o outro em agitação, seus movimentos erráticos, desesperados.
Um sorriso lento e satisfeito rastejou por seu rosto. A noite não correra como eles haviam imaginado. Eles estavam tão certos, tão presunçosos em sua traição, convencidos de que ele se arrastaria para longe, humilhado e quebrado. Mas eles o subestimaram. De seu ponto de vista, ele podia ver tudo se desenrolando em tempo real. Alguns minutos depois, a porta se abriu com força. Lauren saiu primeiro, seu casaco agarrado apressadamente sobre os ombros, o telefone pressionado contra o ouvido. Dan a seguiu, arrastando uma bolsa de lona meio fechada pelo deck de madeira. Sua expressão uma mistura de frustração e descrença. Os gritos começaram antes mesmo de chegarem à entrada da garagem. Como assim você não pode vir nos buscar? Lauren disparou ao telefone, sua voz, antes suave e confiante, agora afiada, quase frenética. Estamos presos aqui fora. Preciso de uma carona agora. Uma pausa, então seus ombros caíram. Quem quer que estivesse do outro lado a rejeitara diretamente. Dan, igualmente desgrenhado, tirou seu telefone e tentou ligar para alguém. Seu rosto escureceu a cada segundo da conversa. Qual é, cara? Você me deve. Só uma carona até a cidade. Sim, eu sei o que estão dizendo online, mas... Silêncio. Seu maxilar se apertou. Outra ligação, outra rejeição. Mark se recostou no assento, observando a lenta realização se instalar. Os dois estavam bem e verdadeiramente sozinhos. A casa na qual se sentiam tão invencíveis não era mais deles. O proprietário os expulsara após saber da bagunça lá dentro, tanto literal quanto metafórica. Seus círculos sociais, outrora cheios de admiração e lealdade superficial, evaporaram em horas. Ninguém queria ser associado a eles. Eles fizeram sua escolha e agora estavam pagando por isso. O telefone de Mark vibrou. Uma mensagem. Está feito. Eles não têm para onde ir. Ele suspirou lentamente, a finalidade disso o envolvendo. Ele não precisara tocar um dedo neles. Tudo desmoronara naturalmente, peça por peça, como um castelo de cartas colapsando sob o peso de sua própria arrogância. Lauren se virou para Dan, seu rosto contorcido em raiva. Isso é culpa sua? Ela cuspiu, empurrando-o levemente. Você disse que seria fácil. Você disse que ele simplesmente iria embora. Dan deu um passo para trás, os olhos brilhando com ressentimento. Ah, então agora é minha culpa? Você foi quem quis isso, lembra? Você achou que era muito mais esperta que ele. A discussão deles escalou para uma troca viciosa e desesperada. Gritos, acusações, palavras afiadas como adagas. As rachaduras em sua frágil aliança se alargavam a cada sílaba. Mark apenas observava. Eles o destruíram por sua própria diversão, pensando que sairiam ilesos. Mas a traição, como qualquer moeda, tinha um custo, e naquela noite eles estavam pagando cada centavo. Com um último olhar para as figuras quebradas em seu retrovisor, ele ligou o motor. O zumbido suave do carro abafou suas vozes enquanto ele se afastava, deixando-os para trás na escuridão.